novo psiquiatra disse a ele que ele não precisava tomar remédio nenhum, que ele não tinha problema nenhum. Nesse corte, ela está explicando que um amigo dela tinha ido ao psiquiatra e já faziam 4 anos que o psiquiatra tinha passado 4 remédios para ele dormir. E ele só dormia por conta desses 4 remédios. E aí, por alguma coisa que aconteceu, ele teve que trocar de psiquiatra. E quando ele chegou no novo psiquiatra, o psiquiatra disse que ele não precisava de nenhum remédio para dormir. E a partir dali, ele começou a dormir sem os remédios. Isso mostra de forma muito clara o poder da crença, certo? Porque tudo é o que nós acreditamos. Um livro maravilhoso para se entender sobre esse assunto é o livro do Dr. Joe Dispenza, Você é o Placebo. Esse livro, ele mostra claramente como isso funciona com a gente. Então, aí tá o seguinte, né? Para você ter cuidado com as figuras que você considera importante. Porque são justamente as figuras que são importantes para nós que reprogramam a nossa mente com frases de impacto, né? Claro que a nossa mente também é reprogramada por repetição, mas por impacto é mais rápido. Então, assim, algo que você ouviu de um professor, de um chefe, pai, mãe, alguém importante, né? No caso, um médico, a figura de um médico, ele já é importante por si só. Porque se tem na cabeça que ele estudou muito, que ele sabe o que ele está dizendo, então pronto, o médico falou, tá decretado, né? E quantas vezes a gente não vê por aqui, na internet, pessoas contando que receberam um diagnóstico médico de uma doença muito grave, de algo que o médico deu 3 meses de vida e a pessoa ignorou, foi viver a vida e mais para frente, passado um ano mais, a pessoa vivíssima, fez exames e não tinha mais nada. Mas essa pessoa não tinha mais nada porque ela recusou aquele diagnóstico, ela não aceitou. E é por isso que eu acho extremamente importante se estudar a mecânica quântica, né, a física quântica. Porque a partir do momento que a gente entende que nós somos os criadores, a gente compreende também que tudo que a gente escuta tem um impacto porque a gente acredita. Crença, né? Então, se o médico me diz que eu tenho X coisa e que eu preciso de tal remédio, e eu acredito nisso totalmente, eu realmente só ficarei bom tomando aquele remédio que ele indicou, certo? E eu realmente tenho a doença e só ficarei bom com aquele remédio. Mas se o médico passa e eu não aceito aquilo, ou eu aceito o diagnóstico que ainda não sei como não aceitar, acabo por aceitar porque se manifestou ali. E aí, mas eu não creio no remédio dele. Eu creio que com a frequência aquilo ali vai se resolver. Eu creio que meditando diariamente aquilo vai se resolver. Eu creio que abraçando uma árvore aquilo vai se resolver. Ou eu creio que tomando um copo de água abençoado que eu deixei ali em cima da geladeira vai se resolver. O que eu acreditar que vai resolver aquela questão, vai resolver. Então, no caso, ele acreditava que os remédios fariam ele dormir, por isso ele dormia com os remédios. Já o outro médico chegou e disse: não, você não precisa de nenhum remédio para dormir. Ele acreditou totalmente no outro médico. E eu me lembrei do meu pai, porque recentemente eu falei alguma coisa com ele e ele falou algo do médico. Aí eu disse assim: sim, porque o médico falou, se eu tenho que acreditar. E ele disse mais ou menos assim, que maior do que Deus não, era Deus no céu e um médico na terra, algo assim ele me falou. E eu achei graça e digo: sério mesmo, pai? Que pro senhor o médico ele tem tanto respaldo assim, que é Deus no céu e o médico na terra? Aí ele disse assim: a maioria. E aí é isso, ó, se você tem total crença no que uma pessoa fala e essa pessoa fala algo para você que não é bom, isso vai te prejudicar. A gente precisa ter mais crença em nós mesmos, em Deus, no nosso eu superior. Porque aí, quando alguém fala algo, a gente vai questionar e buscar outros meios. E eu não estou dizendo que o remédio é errado, tá? Eu mesma agradeço vez ou outra
porque precisa de um remédio e toma ali e serve. Mas eu tenho consciência de que ele serve porque eu acredito que ele serve. Se eu acreditar que a água com açúcar serve, ela também serve. Se eu acreditar que a água benta, que não sei quem benzeu serve, serve também. Assim como quando você não tem a crença de que aquela determinada coisa cura, você também não se cura. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas utilizam o mesmo remédio que a outra e não fica bom? Quantas pessoas fazem a mesma quimioterapia que o outro fez e aquele fica bom, vence o câncer e vive ali mais 100 anos e aquele outro faz a quimioterapia e morre em seguida? Porque um acreditava no remédio, na quimioterapia, o outro não acreditava, certo? Um acreditava que ia se curar, o outro não acreditava. Um acreditava que ia se curar através da quimioterapia, mas o outro não acreditava. Então, assim, tudo é crença. Às vezes, quando eu tô conversando com gente muito próxima, porque eu não converso com ninguém, e aí eu falo assim, isso aí é crença. A pessoa diz, não é crença não. Tudo é. Tudo é. E o quanto antes você entender isso, melhor. Para que você se rodeie de crenças fortalecedoras. E que quando alguém tentar colocar algo que não seja fortalecedor em você, você consiga dispensar aquilo ali. E assim, para mim, médico é uma profissão como qualquer outra, sabe? Ele estudou como advogado estudou, como professor estudou, mas ele não é Deus. Ele é Deus como eu sou, todos somos, mas não Deus na figura que a maioria das pessoas que são religiosas entende. Então não é porque ele disse que está decretado que tem que bater o martelo. Pense nisso. Pense em quem você acredita e no que você acredita. Às vezes você só precisa acreditar em algo que vai te fortalecer. Só isso.